Maiara Krebs. Eu fui concursada no hospital durante um período de aproximadamente 5 anos e meio. Prestei serviços lá antes de entrar no meu concurso. Isso foi no mandato do seu Rolim. Nós éramos uma equipe, havia um entendimento para com os funcionários da chefia e dos nossos superiores, que nós éramos uma equipe e nós éramos seres humanos e nós tínhamos que prestar para a sociedade um trabalho de qualidade, e era o que era feito. Quando foi mudado o mandato, que infelizmente o seu Rolim perdeu e entrou o Sérgio Marcon, começaram a haver muitas mudanças, tanto no atendimento quanto na equipe e também no tratamento com os funcionários. Nós sentimos que alguns de nós éramos oprimidos da Secretaria de Saúde, de alguns outros funcionários que entravam lá e que exerciam a mesma função que a gente e ganhavam um salário exorbitante de R$2.000, R$3.000. E esses funcionários, eles tinham a mesma função, porém, eles chegavam até a mandar na gente, que já tínhamos alguma experiência, que já sabíamos como tratar o paciente, como proceder dentro de um hospital e também a ética que nós tínhamos que proceder lá dentro. Era uma dificuldade de ir trabalhar, já estava passando do limite. E tanto é que eu pedi exoneração do meu cargo, mesmo sendo concursada, porque eu sentia que a minha sanidade, a minha saúde mental, eu estava com elevado índice de estresse e eu não estava conseguindo conciliar o meu trabalho, o meu estágio e também a minha faculdade. Então eu tive que optar, eu tive que sair da onde estava me fazendo mal. Um problema que nós sentíamos. Sempre bateram em cima da tecla o seguinte: hospital, urgência e emergência. O hospital era para atender aqueles necessitados. Tudo bem, a gente entende isso. Nós tínhamos a nossa CACEMES, que era um direito adquirido de muito tempo, que a gente sabe que o seu Rolim batalhou bastante para isso. O Fred, na época, nos ajudou e apoiava muito. E de repente acumulou uma certa dívida com a CACEMES, e eu ouvi isso dentro da CACEMES, que eu estive em Campo Grande conversando com o presidente, e ele disse que o prefeito falou que não iria negociar a dívida e que não iria ceder esse benefício aos funcionários dele. Então isso causou um grande prejuízo para a gente, porque tinha muita gente que fazia tratamento, famílias inteiras que tinham CACEMES, os filhos, netos, inclusive a minha filha que fazia tratamento com alergista teve que parar o tratamento, enquanto a minha mãe não conseguiu trazer ela para dentro da CACEMES, inclusive tive que ceder a guarda dela para isso. Então houve um dano muito grande para muita gente ali. Inclusive também para a CACEMES, que tinha dava esse apoio, prestava esse apoio para a gente, os funcionários que faziam tratamento. Então foi um prejuízo grande para a gente, né? E tivemos que o quê? Começar a procurar o atendimento e tirar o atendimento de muita gente dentro do hospital, que a gente tinha que levar a nossa família ali para dentro para ser atendido. Então era complicado, complicou essa situação. E a gente ficou muito chateado por sentir que nós não tínhamos direito a nada, direito à saúde, é um direito adquirido nosso que foi cortado, né? Também houve um problema com a estrutura do hospital, que a gente ouve falar muito, né? Que foi reformado o hospital, que houve a construção do Centro de Especialidades Médicas. Porém, quem estava lá dentro sabia o que estava acontecendo, né? Não houve uma reforma do hospital, né, como foi dito do pronto-socorro. Simplesmente trocaram algumas salas de lugar. O repouso, que era um repouso maior, que tinha 2 salas, hoje é somente uma sala. Então, quer dizer, se tem alguém lá com uma doença infectocontagiosa,
que pode transmitir realmente para outro paciente, ele não pode ser isolado, ele tem que ser isolado dentro de um consultório, que hoje são 2 consultórios e um repouso, e uma sala de espera. Então a sala de espera é uma sala fechada, realmente transmite, pode haver transmissão de alguma doença lá. Isso a gente ouviu falar até de profissionais de saúde, de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem. O repouso também é um lugar onde não há ventilação. Os nossos consultórios deixam a desejar. A estrutura com que os médicos têm que trabalhar lá, fazendo plantão de 24 horas, o local para dormir não é adequado para eles. A enfermagem batalhou muito para conseguir um local para eles repousarem. A estrutura que eles disseram ter feito uma reforma foi somente uma pintura. A recepção foi aumentada um pouco, isso porque a gente dizia que não ia mais trabalhar sentado numa cadeira, arrastando ela, que nem de rodinha não era, doía as costas. Quando foi feito a recepção, eu acho que não foi feito com muita ênfase, muita vontade, porque era eco, não dava para falar direito com os pacientes, era muito fechado, abafado, pacientes reclamavam, as cadeiras também para eles sentarem inadequadas, sabe? O sistema que se formou ali dentro não se formou muito certo. Os leitos que deveriam ter sido reformados de verdade caindo aos pedaços. Eu ouvi isso de um médico, de vários médicos, que os nossos aparelhos, eles realmente deixam muito a desejar. Eu não só ouvi, como já vi. Aparelho da UTI móvel, que é a nossa ambulância, não está funcionando, ser comprado novo, médico brigando, indo atrás, correndo atrás, levando para Campo Grande para tentar arrumar, sabe? Às vezes até querendo tirar do próprio bolso para poder solucionar um problema, para que os pacientes que sejam levados para lá não corram risco. Então, falando sobre a terceirização e esse assunto que não só abalou os funcionários, mas também a população de São Gabriel. Essa história de terceirização houve sim, houve uma reunião onde foi chamado todos os funcionários do hospital e do ambulatório no próprio prédio do ambulatório. E foi dito o seguinte, que iria sim terceirizar, que quem iria assumir o hospital era a instituição chamada São Camilo, e que os funcionários seriam todos demitidos independentemente de serem concursados ou não. Muitos funcionários ali, muitos não, todos precisam trabalhar para sustentar suas famílias. E não só por isso que os funcionários ficaram tão abalados, mas que o procedimento com que os pacientes iriam ser atendidos era por 10 pacientes pelo SUS e o resto particular, e uma outra cota para aqueles que tinham CACEMES, Unimed, planos de saúde. Nós, primeiramente, não tínhamos mais plano de saúde, então nós íamos cair para a cota dos 10, ou pagaríamos, né? Na rua, sem trabalho, mais de 150 funcionários, sem contar na pressão que houve, né? Entre os médicos, entre as enfermeiras, entre o pessoal da limpeza, da cozinha, enfim. Depois disso, houve a tal da audiência pública, que de pública não teve nada, né? Porque nós pedimos um espaço maior e isso foi concedido apenas à Câmara Municipal, onde os funcionários tiveram que, a maioria, ficar em pé, de tanto, para ver o número de funcionários que esteve, né, presente. Nós tivemos a Janaína e o Dr. Renato que nos defenderam e que colocaram a fios o que iria acontecer, né, com a São Camilo, assumindo quais eram os problemas que a São Camilo tinha em outras unidades, e não só a São Camilo, mas aquelas instituições que terceirizavam
os hospitais. A pressão em cima dos funcionários começou a aumentar. Tinha funcionários que iriam se tratar com psicólogo, outros que quase não dormiam, outros que iam trabalhar desanimados. Então houve realmente um problema muito grande. Foi criado um câncer, uma azia muito grande entre os funcionários e com certeza essas pessoas que foram indicar, que foram nos contar essa terceirização, contaram de forma errada, dizendo que nós não tínhamos direito nenhum enquanto concursados, que o funcionário CLTista não tinha estabilidade, queria sim todo mundo para a rua, que eles iriam trazer, e se quisesse contratar um de nós que ficaria por eles, mas pela terceirização, pelo São Camilo, mas que eles não iriam manter nenhum funcionário lá. Então os funcionários se sentiram realmente muito mal. Você não tinha estabilidade, você não sabia se você no outro dia ia trabalhar, se você no próximo mês teria como pagar suas contas. Foi muita pressão em cima da gente. E foi por esse e outros motivos que muitos funcionários começaram a sair, muitos funcionários começaram a procurar concurso público, emprego em outras cidades. A maioria dos funcionários que ali trabalhavam durante anos saíram porque a pressão era muito grande, a pressão é muito grande, a perseguição é muito grande. Inclusive, isso aconteceu comigo e por isso que eu saí, por perseguição, porque eu gostava muito de trabalhar lá, mas não dava mais. Então, havia uma diferença muito grande, um abismo, na verdade, porque eu, enquanto trabalhei durante pouco tempo, mas o tempo suficiente para conhecer o seu Rolim, era uma pessoa muito simples. Chegava, até mesmo para consultar, esperava os pacientes que estavam na frente dele, ele não ficava com pressão, tem que atender porque é filho do fulano, porque é filho do ciclano, não. Era muito diferente, era uma pessoa que chegava e cumprimentava pegando na mão, olhando do seu olho, perguntando o que estava acontecendo, e assim era com o funcionalismo dele, com os nossos superiores, que na época era o Fred e a Lilian Fruta. Eram pessoas assim que, ao mesmo tempo que te exigiam um trabalho, que é a função deles, eles também perguntavam, tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem? Tá faltando material? Tá faltando alguma coisa? Você tá bem? Preocupado. Eles eram preocupados realmente com os funcionários, primeiramente, porque nós tínhamos que estar bem para receber bem pessoas que não estavam. Nós trabalhávamos com pessoa que já chegavam debilitadas lá. Então nós tínhamos que estar bem para passar isso, nós tínhamos que atender com o coração, não só com o nosso corpo, com a nossa mente, mas sim com o coração. Nós tínhamos que trazer essas pessoas para ficarem bem. E houve uma grande diferença, porque nós não sentíamos isso, essa verdade vinda do prefeito, do vice, dos secretários de saúde que houve muitas trocas, dias que a gente não sabia nem quem era, que a gente tinha que dizer. Entre os nossos superiores não existia isso. Era muito complicado essa valorização do funcionário para com do prefeito, das autoridades para com o funcionário. Era muito complicado.